Tinha algo errado no banner lá, que eu nem vi. Mas só para você entender, no próximo culto nós estamos juntos. Então, irmãos, o ano da multiplicação. Esse ano foi o ano da restituição. Eu queria que você orasse, irmãos. Convidar vocês durante esse resto do mês, para que o Espírito Santo fale ao seu coração qual área que você foi restituído. E qual área que você não foi restituído. Eu queria que você orasse, pedir, Senhor, olha, nessa área financeira não foi restituído. E você abriu o coração para Deus. Fala, Deus, eu preciso de restituição ainda esse ano. Porque eu tomo posse dessa promessa. Por quê, irmãos? A multiplicação vai acontecer na sua vida quando você tomar posse que você já foi restituído. A restituição vai acontecer na sua vida quando você crê, igual o Hector falou. Você crê, quem crê aqui na restituição? Amém? Então, a multiplicação acontece quando você foi restituído por algo. Se você pegar a história de Jó, ele perdeu tudo. Perdeu família, seus bens, doente, ficou, perdeu a fazenda, perdeu seus patrimônio todo. Aí a Bíblia fala que depois ele foi restituído. Só que essa restituição, por trás dela veio a multiplicação. A Bíblia fala que ele ficou próspero não sei quantas vezes mais, se não me engano, acho que é mais de 5 vezes. A prosperidade. Então nós temos que entender, crer que o Senhor, Ele nos restitui e nos multiplica. Porque é semente, irmãos. A Bíblia fala que quando você lança uma semente, o que essa semente pode ser multiplicada, irmãos? Não dá nem para contar, não é verdade? Você pega um grão de mostarda, que a Bíblia fala que nós temos que ter essa fé. É o suficiente para você movimentar montanhas. Então você só precisa de entender que precisa de semear. Qual é a semente que você está tendo hoje? O Senhor não quer que você pega a maior semente, que você sacrifica tudo, não. Ele quer que você semeia. E pode ser o tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser grande, mas precisa semear. Porque a obra da multiplicação, a obra de Deus, ela vai começar quando tiver semente lançada. Deus não começa a obra dele com zero, não tem jeito. Você nunca vai prosperar, avançar, se você começar com zero. A matemática é clara, não é, irmãos? O que é multiplicado por zero é o quê? É zero. 1000 vezes zero é o quê? É zero. Então você precisa entender que o ano da multiplicação, então eu vou semear. E o que você vai semear? Vou semear a palavra de Deus. Às vezes você está pensando assim, o pastor já está falando em dinheiro de novo. Eu não estou falando nessa área financeira, o Hector falou muito bem. Mas eu estou querendo dizer para você que esse ano 2026 você precisa semear para a multiplicação acontecer. E o que você vai semear? Eu, a partir agora desse mês, agora já vou começar a exercitar. 2026 eu vou entrar semeando a palavra. Eu quero declarar a palavra da graça, o amor de Deus. Eu quero passar a orar mais pelas pessoas. Eu quero fazer sim. Isso você está semeando. E se você semear, irmãos, vai ter multiplicação. Porque a Bíblia fala que quando você lança uma semente, ela é multiplicada até 120 vezes mais. Olha que bênção isso, irmãos. Mas para isso você precisa semear. Então a restituição te leva à multiplicação. Quando compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos multiplicando a semente que recebemos. Você hoje está recebendo uma semente aqui, irmão, você pode ter certeza. Você não vai sair daqui como entrou. A semente vai entrar no seu coração. Mas se você não levar ela para outras pessoas, ou para a sua casa, ou para a sua própria vida declarar, ela não vai ser multiplicada. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então a semente é o que? A palavra de Deus. Ela é fértil, ela nunca volta vazia. Por isso que a palavra fala que ela é uma pequena, não importa seu tamanho, o que importa é que seja uma semente, o tamanho de um grão de mostarda, que uma vez plantado, tornará uma grande árvore que poderá o quê? Abrigar muitos que necessitam. Muitos. Irmãos, quando você lança uma palavra, que você, irmãos, eu fico tão feliz, quando uma pessoa chega e fala assim, pastor, você lançou uma palavra, e essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu falo, que glória a Deus, olha a multiplicação aí. Hoje mesmo estava almoçando num restaurante, encontrei uma jovem, que está já quase ganhando bebê, e ela teve a nossa igreja um tempo atrás, assim, quase 9 meses, que está quase ganhando, e eu fui, orei para ela, falei assim, ó Deus, está na hora de você ter um filho, Deus vai te dar um filho. E ela falou, depois daquele dia, logo ela ficou grávida. Olha para você ver que bênção. É porque eu lancei uma palavra assim, olha, Deus Ele quer que você multiplique. Família tem que ser multiplicada, irmãos. Você que tem um filho aí, pensa logo ter 2, ter 3, viu?
Cláudio, aí, vamos ter mais filho aí, vamos multiplicar. Porque é propósito de Deus, é o que a Bíblia diz. Irmãos, nós precisamos avançar. Ah, tá bom o tanto de gente na minha célula. Não, irmãos, a Bíblia fala multiplicai-vos. Olha, em Gênesis 1:28, coloca lá por favor, Gênesis 1:28, desde o começo, lá do primeiro capítulo, Deus já fala assim, olha, vou te abençoar, Abraão. Deus abençoou e lhes disse, seja férteis e multipliques. Desde o começo da palavra, o Senhor já manda nós multiplicarmos. Então nós não podemos entrar numa zona de conforto. Nós não podemos viver paralisado. Ah, o salário que eu estou ganhando, está ótimo. Não, o Senhor quer multiplicar o seu salário também. Está entendendo, irmãos? A minha saúde está mais ou menos, graças a Deus. Tá. Não, o Senhor quer dar uma saúde que você possa cada dia mais banjar ela, sabe, ajudar as pessoas. Porque se você está hoje com a saúde, irmãos, você vai ter força para ajudar as pessoas. Está acontecendo a multiplicação na sua saúde, que não está só em você. Por isso que a Bíblia fala, seja férteis, multiplique-se, enche e subjuga a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E olha o verso 29, diz assim, então Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem e toda a terra que produz sementes, mais uma vez falando sobre semente, e todas as árvores que produzem frutos com sementes, elas serão alimento para vocês. Olha que interessante, irmãos. Quanto mais Deus te abençoa, mais você precisa semear. Igual o Hector mesmo falou, quando nós semeamos é porque nós recebemos do Senhor. Então a prioridade que Deus tem para nós é nos abençoar. Então se nós ofertamos, dizimamos na casa do Senhor, é porque nós recebemos. Então eu sempre falo na hora do dízimo da oferta, se você não tem, não precisa dar. Mas se você tem, dá, porque o Senhor te alcançou, Ele te abençoou, porque foi Ele que te deu, a graça chegou no seu coração, na sua vida financeira. Então precisamos crer. Então a restituição, ela te leva à multiplicação, quando você crê que você não vai reter a semente. Você não pode reter a semente. A semente que você recebe, se você tem um casamento hoje abençoado, é hora de você abençoar outros casais. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês estão, o meu casamento é uma bênção e tal. Não pode ficar só em você, porque senão a bênção da multiplicação não vai chegar mais intensa. Porque às vezes você está numa zona de conforto. Não, está ótimo. Minha mulher me respeita, eu respeito minha mulher, eu tenho um casamento. Não, Deus tem algo que você nem imagina. É as bênçãos exageradas. Mas se você está prosperando no seu casamento, é hora de você semear na vida dos outros. Sabe, que às vezes quantas pessoas próximas de você, que você sabe que está com dificuldade no seu casamento e você nem ora por ele. Você não dá nenhuma palavra de fé, de esperança, não semeia. Por isso que nós temos que entender que a nossa identidade, irmãos, que foi mudada lá na cruz do Calvário, ela mostra quando você está no caminho da multiplicação. Interessante, quer falar um pouco sobre identidade? A identidade nós recebemos uma do homem e nós recebemos outra do alto. A do homem não deu certo, que foi de Adão. Eu quero ler com os irmãos aqui, lá em Gênesis 17, verso 2. Porque Abraão, nós começamos a ler aqui falando a história de Abraão. Ele fez uma aliança. Olha aqui, nós vamos ler até o verso 5. Assim, confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Olha para você ver, irmãos. A aliança que Deus fez com Abraão, falou assim, você vai ser pai de nações. Então você não vai ficar só nessa vida sua que está boa, não. Ele vai fazer grandes coisas. Olha o verso 3. Verso 2, nós demos o verso 2, né? Verso 3 agora. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhes disse, verso 4. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Olha que proposta foi feita, irmãos. Lá no começo nós lemos lá que seja abençoado, fértil, multiplique, entendeu? Você vai ter autoridade para administrar tudo que tem nessa terra. Isso é o poder que Deus deu para nós, multiplicação. Aí depois ele fala ainda aqui, mais para frente um pouquinho, ele fala, e a minha aliança com você. Só que acontece, irmãos, essa aliança com Abraão não veio dar certo, no decorrer da velha aliança. Começou com quem? Adão e Eva. A promessa era o quê? Que você vai prosperar, que vai avançar. Mas de repente eles fez as escolhas erradas e simplesmente comprometeu. E nós nascemos
com essa identidade de Adão. Por isso que nós temos que entender que nós não temos mais a identidade da escravidão. Porque a palavra, olha aqui, vamos lá no verso 5. No verso 5 diz assim: já não será chamado Abraão. Deus mudou o nome dele, mudou a identidade. Agora, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. Então ele fez aqui uma mudança. O que é essa mudança, irmãos? Porque ele entendeu que ele era filho amado, que tinha um pai e ele ia se tornar pai das nações. Para nós entendermos melhor bem esse texto, eu quero que você comece a entender assim, que a identidade, irmãos, você tem uma identidade normal, natural do mundo. Todo mundo que pede a sua identidade, qual que é o propósito de pegar a sua identidade e ver? Quer ver seu nome, não é verdade? CPF, identidade, saber sua nacionalidade, se é brasileiro, não é. É assim, os requisitos básicos que as pessoas exigem um documento nosso, não é verdade? Agora, já no mundo espiritual, a sua nova identidade que mudou de nome, você não precisa preocupar com o seu nome. Você precisa preocupar quem é seu pai. Se o nome dele está lá, Jesus Cristo morreu por você, está na cruz do Calvário. É essa identidade que vai te levar a você viver uma vida de multiplicação. Porque Abraão foi pai das multidões, porque ele entendeu, você vai mudar seu nome, você vai ter uma nova identidade. Isso foi uma promessa que Deus deu para ele aonde, irmão? Lá no começo. Ele fala que Deus fez uma aliança com Abraão. Só que no decorrer, irmãos, depois veio Torre de Babel, vocês sabem da história, até chegar Moisés para falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar os 10 mandamentos, porque não tem dado certo. Vamos criar os 10 mandamentos aqui e vamos pôr esse povo para obedecer, para sacrificar, para fazer tudo. E aí, mais uma vez, não deu certo. Por que não deu certo? Porque veio a nova aliança. E essa nova aliança, irmãos, Deus fez uma aliança, não foi mais comigo e com você, não foi feito com Abraão. Na nova aliança, Deus fez aliança com seu filho, Jesus Cristo. Essa aliança que é inquebrável, repita comigo, inquebrável. Então, não tem como dar errado as coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nessa aliança. Seu nome foi mudado, mas o que importa na sua identidade é quem é seu pai. As pessoas têm que olhar em você e ver a imagem e semelhança de Deus. Fala assim: esse aqui é meu filho. Irmãos, nós temos que entender que quando você chama Jesus de mestre, de Senhor, sabe, bondoso, mas quando você chama ele de pai, algo acontece dentro de você, porque você tem um pai, irmãos. A maior dificuldade, irmãos, quando eu vou aconselhar uma pessoa, irmãos, quando ele não teve o amor de pai e mãe, porque ele duvida do amor de Deus como pai. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós precisamos ter convicção que você é um filho amado, escolhido. Você está aqui hoje nessa terra com um propósito. Sabe, irmãos, foi 300 milhões de espermatozoides ali, né, tentando ali no dia que você veio, e Deus escolheu você. Foi um espermatozoide só. Olha que poderoso isso. Você foi escolhido. Então você não precisa duvidar desse amor de Deus. Você tem um pai. A sua identidade prova isso. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Olha o que diz. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem. Aqui fala novamente temerem. Por quê? Porque você recebeu, quando confessou o Senhor Jesus, você recebeu aliança, você recebeu a sua identidade de pai. Só que o diabo, ele quer trazer no seu coração dúvida. Por isso que ele fala aqui, ó: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente ficar com medo. Então você aceitou Jesus, tem um pai. Então você tem que declarar todos os dias: eu tenho um pai, eu sou filho, eu sou amado, meu pai cuida de mim, a bondade dele me segue todos os dias. Você está declarando e vivendo isso todos os dias. Mas o diabo, ele quer novamente trazer o quê? O medo. E o medo está envolvido quem? Escravo. O escravo, irmãos, ele não tem sonhos, não tem perspectiva. O escravo não pensa em multiplicação, ele pensa em sobrevivência. Mas nós não podemos viver nesse nível. Olha o que a palavra diz: mas receber o Espírito que se torna o quê, irmãos? Que os torna filho por adoção. Por meio clamamos o quê? Abba, Pai. Irmãos, Abba, Pai é você chamar de uma forma carinhosa o Senhor.
Quando você fala Abba Pai, você está chamando Ele de paizinho, pai querido. Você precisa entender, quando você chama Jesus de mestre, de Senhor, amém, não tem nada errado nisso. Mas quando você chama de Abba Pai, algo vai acontecer. Porque a palavra fala, olha no verso 16, diz assim: o próprio Espírito que está dentro de você testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E como que o Espírito está dentro de nós, testemunha? Falando, declarando. Se o diabo fala na sua vida, não, você não é filho, você erra demais. Mas qual pai que não perdoa seu filho? Me fala aí. Qual pai que não perdoa? Pode ser a pior coisa que possa imaginar. Eu sou pai, irmãos. Eu sei que meus filhos, eu peço, eu oro com eles, aconselho para não errar. Mas se errar, o perdão está liberado, assim é Deus. Por isso que o Espírito mora dentro de você, e você precisa conectar Ele, você precisa o tempo todo declarando, falando, eu sou o Filho amado. Por isso que o Espírito testifica o seu coração. Quanto mais você entende que a sua identidade tem um nome chamado Pai, Jesus Cristo, sangue derramado, perdão dos pecados, salvação eterna, irmão, sua vida vai ser outra. Agora, se você duvidar do maior presente que Deus já te deu, que foi salvação, que você acha que pode dormir com ela e acordar sem ela, você não está tendo a convicção que Deus, Ele dá um presente, depois Ele toma. Uma vez que Deus dá um presente para você, que é a salvação, irmãos, você precisa tomar posse que Deus tem grandes coisas, que o maior é a salvação, Ele deu. Agora imagina a sua vida familiar, seu casamento, a sua vida financeira, a área que você mais está pedindo ao Senhor. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, nova natureza, nova criatura. A Bíblia fala que nós somos parecidos com o Pai. Lá em Gênesis 1:26 fala que nós somos a imagem e semelhança dEle. Irmão, 2 Coríntios 5:17. Com essa nova identidade, irmão, você se torna uma nova criatura. Antes sua identidade era manchada, sem crédito, não tinha nada, mas agora você tem ficha limpa. Por isso que a multiplicação chegou na sua vida. Por que ela chegou? Porque você tomou posse. Eu tenho um Pai. Irmãos, nós temos que entender que nós vamos, vou falar daqui a pouquinho, o que compromete a nossa identidade de pai, de ser filho e ter um pai. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se você está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, a sua velha identidade não faz mais efeito. Eis que se fizeram, tem que acontecer coisas novas na sua vida. Agora, quando fala que você está em Cristo, irmão, é preciso declarar, estar. Aqui está falando assim, ó, você não estava em Cristo, você está em Cristo. Porque todo dia você precisa abrir sua boca e declarar. Porque se você está em Cristo, então você é uma nova criação. As coisas novas têm que acontecer todos os dias. Você acordar de manhã e já falar assim: meu dia hoje vai ser poderoso, vai ser abençoado, eu vou vender muito, eu vou prosperar muito. Hoje meus filhos vão, vai viver o melhor dia deles. Você orar, você ter essa perspectiva no seu coração. Por quê? Porque é coisas novas, é o que a palavra de Deus está dizendo. Mas voltando lá no início, você precisa começar a entender: eu estou em Cristo, eu tenho uma identidade, e nessa identidade o que importa é que eu tenho um Pai. Esse Pai cuida de mim, esse Pai me ama. Deus é amor, Ele é um Pai amoroso. Você precisa tirar essa imagem, a metanoia que o Hector falou. A metanoia é renovar a mente. Porque, irmãos, nós nascemos desde pequeno ensinado: olha, Deus pode te castigar. Olha, Deus não agradou com isso desde criança. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Olha, Deus está muito triste. Então a pessoa muitas vezes cresce com esse pensamento que Deus é nervoso, que é bravo, que é irado. Deus manda doença. Irmãos, Deus não manda doença, não. Quando uma pessoa fala isso, que Deus manda doença, Deus manda a cura, a provisão, milagre. O diabo sim, ele tenta, porque a Bíblia fala que nós vivemos no mundo que é do maligno. Então o diabo vai tentar fazer muitas coisas contra nós. Mas nós somos blindados, protegidos, porque 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e você não vai ser atingido. Quem crê, diga amém. Repita assim comigo: a minha identidade, mais forte, a minha identidade, que leva à multiplicação, diz que eu sou filho amado, aceito, justo e perdoado. Por isso que eu sou chamado e capacitado por Ele para cumprir o seu plano e propósito
na minha vida e através da minha vida. Aqui, irmãos, quando você fala, você está movendo os céus. A salvação ela é alcançada quando você confessa com a sua boca. A palavra, quando você fala ela, também no mundo espiritual tem poder. Nós não podemos viver pessoas caladas. Então a velha identidade, irmãos, eu quero falar agora um pouquinho, compromete a multiplicação. O que compromete? O que é essa velha identidade? Às vezes você fala assim, é a vida que eu vivi lá como ímpio. Eu era muito mal, eu matava, eu roubava, eu fazia isso. Não. O diabo ele leva a distração. Que você nem percebe. Que você nem imagina que está enfrentando esse problema. Que chama orgulho, vaidade, soberba, inveja, justiça própria. Isso aí, irmãos, poucas pessoas reconhecem que está vivendo essa vida. Poucas pessoas reconhecem que eu sou orgulhoso, que eu falo da vida dos outros, que eu sou fofoqueiro, que eu sou cheio de justiça própria. As pessoas não reconhecem isso. Isso compromete a multiplicação na sua vida. Que uma pessoa orgulhosa, soberba, irmãos, e vaidosa, ela sempre vive de reclamação, murmuração. Que ninguém me reconhece. Eu trabalho nessa empresa e meu patrão não vê o meu trabalho e não me promove fulano de tal. Aqui na igreja eu faço tudo na igreja, mas o pastor não me reconhece. Isso é uma pessoa que está vivendo orgulho. Você precisa entender que o que você faz é para Deus. Quem precisa reconhecer é o Senhor. Se Deus te reconhece, irmão, você vai ser promovido a qualquer hora. Não importa onde, se é no seu trabalho, se é na escola, na faculdade. O que você precisa entender, falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Outro ponto, é pessoa com justiça própria. Sabe a justiça própria, irmãos? É quando você se coloca numa posição melhor do que seu irmão. Isso compromete a multiplicação. É você falar sempre que eu sou um grande empresário, que eu tenho minha vida financeira resolvida, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí quando você vai aconselhar uma pessoa, você coloca você lá em cima e ele lá embaixo sem você perceber. Eu vou falar isso, irmão, porque eu já tive essa experiência. Porque às vezes você vai conversar com aquela pessoa, e a pessoa normalmente está passando uma crise financeira por erros, por decisões erradas, falta de maturidade. Mas o que é o papel nosso? É você injetar fé no coração deles. Falar assim, deixa eu te falar aqui, olha, eu passei por a mesma situação sua, e Deus me levantou, e eu quero te ajudar, e você vai sair dessa. Você vai levar uma palavra de fé, de esperança. E não de falar assim, mas você é isso, por isso que você não dizima, você não oferta, você não faz nada disso, você, não ora, você não jejuma, por isso que Deus não está te abençoando. Isso aí, irmão, você trazendo regras, a pessoa nunca vai conseguir ser esse padrão desse homem. Agora, quando você fala, olha, deixa eu te falar um negócio, começa hoje, declarando que a sua vida agora vai ser restituída, que a multiplicação chegou. Irmãos, nunca é tarde. A glória de Deus pode ser manifestada agora na sua vida, e você acordar amanhã com algo assim sobrenatural, as bênçãos exageradas acontecendo na sua vida, porque Deus faz esses milagres. Isso é milagre, é poder de Deus. Outro ponto, a pessoa invejosa. Inveja, irmãos, é um sentimento negativo, destrutivo, que consiste em querer ter o que a pessoa tem, outra pessoa. Mas na sua nova identidade, você pode apresentar ela e tomar posse. Você pedir ao Senhor, Senhor, eu queria tanto um carro desse padrão, eu queria tanto uma esposa, eu queria tanto um casamento. Então você pede, porque a Bíblia fala que quando você pede, irmão, você está pegando a sua identidade e fala assim, papai, me dá isso, e Ele vai te dar. Mas você tem que falar, você tem que abrir a sua boca, você tem que declarar. Porque a multiplicação acontece, irmão, porque você está falando com o seu pai da sua identidade que vem do alto. Não é lá de Adão e Eva. Porque lá de Adão e Eva era uma troca. Você vai se comportar bonitinho, obedecer, orar, jejuar, fazer isso. Aí sim, Deus vai analisar se realmente vai te abençoar ou não. Lá no Antigo Testamento é assim, mas nós não vivemos mais na velha aliança. Nós vivemos na nova aliança, a aliança perfeita. A aliança que foi feita Deus Pai e nós fomos incluídos. Por isso que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quem pode dizer um amém aí? Irmãos, Deus Ele olha para mim e para você e coloca você nivelado a Cristo. Olha que você vê que bondade é essa. Ele olha você nivelado e fala assim, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não tem diferença. Mas só precisa você declarar que você está em Cristo. Se você está em Cristo, então as coisas vão fluir. Então, Colossenses capítulo 3, verso 1.
Colossenses 3, verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né, recebeu essa nova identidade de Pai, dedique agora o quê? As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Cristo está lá ansioso, andando para lá e para cá, preocupado, falando assim: nossa, o Ricardo está ali prosperando, tá? Nossa, o Ricardo não está hoje bem, sabe? Nossa, o Ricardo hoje ele não vai ser bem. Não, ele só olha e vê o Ricardo e fala assim: olha, o Ricardo hoje ele vai prosperar tudo. Aí quando você crê, que você abre a sua boca, você entra no descanso, porque a Bíblia está falando que ele está assentado. Assentado significa descansar. Se você crê no Senhor, irmão, você vai descansar. O seu trabalho vai ser multiplicado. Se você às vezes trabalha, eu vou falar uma experiência, irmãos. Eu cheguei a um ponto de ter 4 empresas. Trabalhava muito. Só que eu falo para você, hoje eu tenho uma empresa e ganho muito mais quando eu tinha 4 empresas. Mas por quê, irmão? Porque eu entendi o propósito. Faça o descanso, trabalha no descanso. Trabalha com um coração grato, que as portas vão se abrir. Olha o verso 2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Eu falo para você, olhe para a sua identidade e vê que você tem um pai, que esse pai está o tempo todo olhando para você, e não olha as coisas terrenas, que é você olhar os seus erros, o seu passado, as suas falhas, os seus traumas. Quando você olha para as coisas terrenas, irmãos, não vai acontecer a restituição e nem a multiplicação. Olha o verso 3, mais uma direção. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, escondida. Ou seja, nada pode te atacar. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que nem a Bíblia fala profundezas, largura, nada pode separar do amor de Deus. Por isso que a palavra fala, vocês morreram. Morrer, irmãos, precisa ser aquela identidade, acabou, não existe mais, não tem como ela voltar. Você misturou com Cristo. Se você misturou com Ele, acabou. Agora você está escondido nessa nova identidade de Pai. Quem crê aqui nessa verdade, diga amém. Olha o verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, olha para você ver nivelar, é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Aí você vai falar assim, o que é a vida de você manifestar? Eu tenho que parar, ter uma vida sem pecado, eu tenho que ser perfeitinho. Irmãos, se você for, você está aí na força do seu braço. E sabe que dia que você vai acontecer em sua vida? Nunca. Porque nós somos falhos. Mas quando você olha para Cristo, irmãos, mais distância você vai estar do erro. Mais o Senhor vai tirando, porque você não está olhando para as coisas terrenas, mas as coisas do alto. Se você está olhando para as coisas do alto, Deus vai te livrando das tentações, mas você precisa entender que então você também será um manifesto com Ele em glória. Você quer viver dias de glória, de multiplicação? Olha para o alto, olhe para Cristo, não olha para você. Olha o verso 5. Assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Faça morrer, irmãos, não é todo dia se falar assim, não, então todo dia eu vou entregar minha vida para Jesus e morrer e receber nova identidade. Não, é você declarar, há 2000 anos atrás, o Senhor morreu, eu declaro que eu fui perdoado, o Senhor não lembra mais do meu passado. Isso você está declarando a sua natureza, que é do alto, que é de Cristo. Então fazer morrer é você falar, é você declarar. Fala assim, ó, eu morri junto com Cristo e ressuscitei com Ele, por isso eu tenho uma identidade que é de Pai, amém? Então, o escravo, irmãos, ele tem um espírito que a Bíblia fala, que é o espírito do medo. 1 João 4,18. Como você vai ter esse espírito? No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor aqui, irmãos, é só de Deus. Não é da sua esposa, seu esposo, seu pai, da sua mãe, porque é falho. Mas a Bíblia fala que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Não tem espaço para ele ficar. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor de Cristo. Olha o verso 19. O verso 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o mandamento que nós temos que crer
e falar, Senhor, me ensina, me ajuda, é você entender que você tem uma identidade, que você tem um pai que te ama. Assim você vai amar as outras pessoas, porque você vai conseguir amar entendendo que Ele te amou primeiro. Está entendendo, irmãos? Você vai conseguir amar as pessoas, perdoar as pessoas, quando você ter convicção que você é amado. Por isso que Ele fala, nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, lá no Antigo Testamento fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Aí como que você vai amar a Deus sobre todas as coisas, sendo que você não tem nem convicção que você é amado? Como que você vai conseguir amar? Mas já na Nova Aliança fala que você precisa compreender e crer que você é um filho amado, que você tem um pai, por isso que você vai romper barreiras, declarando sempre esse amor do Senhor. Amém? Então o escravo, irmãos, ele pertence a alguém que domina sobre ele. Ele não tem um pai, não tem herança, não tem multiplicação. Ele não tem um pai para protegê-lo, para dirigi-lo, para guardá-lo, para dar vantagem, capacitá-lo e para ensinar. Eu quero fechar essa palavra com vocês, irmãos, contando uma experiência de duas pessoas da Bíblia. Olha para você ver. Moisés levou aquela turma todinha para tomar posse lá de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí chegou lá, irmãos, andou 400 anos, Silvia, 400 anos, andando em círculo, e não foi em linha reta, perdido, porque não tinha direção, ele só seguia e vivia como escravo, medo, mandava fazer isso, fazia dar errado, vamos de cá, vamos fazer isso. Resumindo, quando chegou lá, Moisés fala assim, olha, vai lá espiar a terra, vai lá dar uma olhada lá, o que tem lá dentro. Aí dos 10, irmãos, foram lá, somente 2, que tinha convicção, que tinha um pai. Quando olhou lá, irmãos, viu que a terra era top, era perfeita. Lá diz que o cacho de uva era desse tamanho, que grandão, é gigante, promessas demais. Só que tinha um problema, tinha muitas coisas lá do mal, do maligno, tinha gigantes, pessoas maldosas que matavam. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Dos 10, 8 falou assim, opa, peraí, vamos ler aqui esse texto, Números 13, verso 30. Número 13, verso 30. Olha aqui, Josué e Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e vamos tomar posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Agora no verso 31. Aqui ele já estava tomando posse. Aí as outras pessoas, falaram assim, os homens que tinham ido com ele, porém disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espírito de medo, de escravidão. Olha o verso seguinte. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. E disseram, a terra que percorremos para espiar, devora o que nela vive. Todos o que vimos são de grande estatura, gigantes. Olha o verso 33. Diz assim, vimos também os nefilins, isso é, os aniquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e ao deles. Eles ficaram com medo, irmãos. Agora você imagina o seguinte, andou 400 anos, no dia que chegou lá para tomar posse da bênção, da herança, eles desanimam, ficaram com medo. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo um evangelho, buscando a presença, e Deus tem ali uma bênção, mas ele desanima, desiste. Por quê? Porque olha a identidade e vê sempre o quê? A velha identidade, as falhas. Não tem capacidade, nós vamos morrer, vai dar ruim, essa doença vai me matar. Mas quando você fala assim, certamente venceremos, porque eu creio que Deus tem uma promessa para a minha vida. E se eu vim até aqui hoje, eu tomo posse, eu vou romper, eu vou avançar, eu vou prosperar, o meu casamento é muito abençoado. E você começa a declarar. É você ter a postura de quê? Josué e Caleb. Olha, você vê, irmão, de 10, 2 só, que falou assim, olha, certamente venceremos. Aqui foi promessa, aqui tem terra que mana leite e mel, aqui está o melhor. Irmãos, para você ter uma ideia, nesses 400 anos, Deus ele sustentava aquele povo, saía água da rocha, mandava todo dia de manhã o pão para eles comerem, não faltava nada. Aí quando chega lá e fala assim, agora eu acho que Deus vai abandonar nós. E quantas vezes você sente assim? Se você pensar, Deus me abandonou, e é você estar com esse espírito de medo, então você precisa declarar esse amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo.
Eu quero que você fique de pé agora. Eu só quero também contar mais uma história de um homem. Um homem também que teve uma identidade de filho. Essa pessoa é José. José, irmãos, às vezes você pensa assim, não tem como eu ser próspero, a multiplicação acontecer na minha vida, a restituição, porque o ambiente que eu vivo, lá em casa ninguém é convertido, só eu. No meu trabalho só tem pervertidos. Onde na minha faculdade só tem pessoas assim. Não tem como isso acontecer. Tem, irmãos. Você sabe por quê? Porque José, ele teve vários ambientes, mas o propósito dele de ser filho de príncipe se cumpriu em cada luta que ele passou. A primeira luta dela foi o quê? Os próprios irmãos venderam eles, inveja, só porque ele falou assim: eu tenho sonhos, eu revelo sonhos. Aí de repente os irmãos começam a falar assim: peraí, agora nós vamos ter que submeter a você. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de matar e sumir com esse irmão nosso aqui. Olha para você ver que situação. Mas o que aconteceu com José, irmãos? Ele guardou ressentimento? Ele guardou mágoa? Eu vou assim, o propósito de Deus é maior. Às vezes você guarda no seu coração mágoas, ressentimento, falta de perdão. A multiplicação está à porta. Mas se você entregar nesse ressentimento, as coisas não vão fluir na sua vida. José não deu a mínima, passou direto. Aí de repente, eles armam lá, jogam ele num poço. Está lá dentro daquele poço. Aí de repente, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Aí pega ele, passa lá a carruagem de medianitas e vai vender. Aí você imagina, fala, Senhor, mas que promessa é essa? O Senhor é meu pai, por que eu estou passando por tudo isso? Mas muitas vezes, irmão, nós precisamos passar por vales, por dificuldades, para que o Senhor possa nos moldar o nosso caráter. E José, ele simplesmente olhava para o alto, olhava na identidade que o Senhor tinha, que era de pai. E ele foi vendido como escravo, mas de repente chegou lá e falou assim: eu não sou escravo. Eles estão querendo falar que eu sou escravo, mas eu não sou. E de repente começou a administrar ali a casa de Potifar, a qual foi comprado como escravo. Administrava, prosperou o homem de uma forma. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, irmãos, até as pessoas à nossa volta prosperam. O que aconteceu? Veio o pecado. O pecado tentou o quê? Bloquear as bênçãos, o propósito que tinha para José. Mulher de Potifar, uma mulher muito bonita, cria situações, dá em cima dele, mentiras, tantas coisas criou. E simplesmente Potifar sabia da mulher que tinha, porque naquela época tinha que matar. Mas ele falou: não, vamos mandar só prender, porque assim é desafio, mas vamos saber desse negócio. Mandou prender injustamente. José podia desistir e falar assim: gente, Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Tem pecado na minha vida? Não, ele olhou para o propósito. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Esse foi o terceiro pecado. O último pecado, irmãos, é a prisão. Ele foi preso, ficou no meio lá de pessoas que faziam todo tipo de coisa errada. E quando eu olho a história de José, eu vejo a história de Cristo. Foi preso também, mas o propósito de Deus ali era tão grande na vida de José, que ele não baixou a cabeça. Ele olhou para o alto e falou assim: é de lá que vem meu socorro, é de lá que eu tenho um pai, é Ele que cuida de mim. O propósito de Deus na minha vida é muito maior. Irmãos, ele saiu dali e de repente ele se tornou o governador do Egito, o homem mais próspero, ele que administrou, ele fez algo acontecer. A multiplicação aconteceu para aquele povo, que foi 7 anos, irmãos, de grande bonança. Grandes coisas aconteceram. E ele, com sabedoria de Deus, do pai que ele tinha, armazenou, guardou. E de repente, no ano de escassez, que teve 7 anos depois, o que aconteceu? Ele pegou e foi vender para os outros países, aonde ele prosperou financeiramente, poderosamente. Porque ele buscou o que? Sabedoria. Ele sempre estava ali com a identidade, olhava para ela e falava assim: as lutas estão difíceis, está grande, mas o propósito de Deus é maior na minha vida. Eu não abro mão. E eu quero que você nessa noite entenda algo. Se você está passando hoje por situações, está lá, o Senhor Ele está te sustentando. O Senhor é contigo. Ele nunca vai te abandonar. O que você está passando é como José passou. Porque o propósito de Deus é tão grande, que o inimigo ele tenta bloquear, distrair, trazer as lutas. Mas levante a sua cabeça,
olhe para o alto, porque a palavra fala, irmãos, que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais vencedores pelo nosso mérito? Não, por meio de Cristo. Não é pelas nossas capacidades. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. E eu quero que você nessa noite medita que você precisa ter só uma identidade, que nela está bem escancarada. Você é filho, filha amada. Você tem um pai que cuida de você, que te ama, que tem prazer de te restituir, que tem prazer de multiplicar as bênçãos. Mas eu quero que você agora lance a sua semente na sua vida. Você declara com a sua boca, abra seu coração, porque o Senhor Ele tem prazer de te abençoar. Ele te escolheu antes da criação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis, mas na presença dEle. Quanto mais você abrir sua boca e declarar todos os dias: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê paz, alegria no meu coração, mais forte você vai ser e mais você vai avançar. Se somos guiados pelo Espírito Santo,